Bom dia, família! Tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal. É uma batalha. Comprar Ou fazer? Eis a questão. Hoje a gente vai analisar o hack industrial que eu fiz aqui atrás e comparar com o hack industrial que a gente queria comprar quando a gente decidiu que haveria um hack industrial aqui na nossa sala. Oi, pessoal, eu sou o Tigre, eu sou o mais fofo da casa, eu sou até mais bonito que o hack. É muito engraçado que depois que você começa a fazer as coisas, você entra nesse universo maker, tudo você acha que você consegue fazer. Um passeio no shopping nunca mais será o mesmo. Isso é verdade e eu posso provar. Inclusive, a gente tá precisando comprar uma TV aqui pra sala, porque a gente só tem uma aqui em casa, a gente precisa comprar uma aqui pra baixo. E aí eu falei, né, Chuchu, a gente tem que olhar agora nos sites e tal, procurar a televisão aqui da sala. Aí ele falou, você sabia que dá pra fazer? Eu falei, não, eu não sabia, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Quem me segue aqui no canal falou, TV eu não sei se o Gui consegue fazer, agora se for de LED eu não tenho a menor dúvida. Limites. Pra fazer um comparativo realzão, honesto com você, vou mostrar os defeitinhos que ficaram e que a câmera não mostra. Esse momento irá ferir o meu ego profundamente, mas eu farei isso em nome da honestidade do vídeo. E aí a gente vai comparar com o hack que a gente queria, que era o nosso hack dos sonhos. E a Xoxozinha, no final, vai dizer se esse aqui ficou melhor ou ficou pior do que o hack dos sonhos. Você promete que vai ser honesto? Claro que sim. Aqui, ó, vamos dar um tourzão por ele, vamos olhar ele com bastante calma, com bastante atenção. E eu vou falar agora quais foram as dificuldades que eu tive para fazer esse bichão aqui. A primeira novidade para mim foi trabalhar com cantoneira. Eu só trabalhava com tubo de metalon. Nunca tinha feito nada com cantoneira e tem vários detalhezinhos que são mais chatinhos de fazer. A gente teve que fazer essa esquadria e montar um móvel robusto que ele não fique torcido. Para chegar nesse resultado, eu confesso que eu demorei um pouquinho mais do que eu demoraria se fosse os objetos que eu já fiz, como essa prateleira aqui de casa, essas coisas. As partes difíceis mesmo, que eu nunca tinha imaginado como fazer, foram cortar as chapas. E como você pode ver, ele é 100% aço. No tampo, nas laterais e atrás. Peguei meu telefone, liguei pro pessoal da Metalwork lá em Curitiba, pedi socorro para eles, falei, pessoal, o que eu faço aqui então? Gente, muito obrigado. Um beijo para todos vocês aí que trabalham na Metalwork. E eles mandaram um videozinho para mim falando, meu, pega a sua esmerilhadeira e vai cortando ali devagarzinho, marca, depois você vai afundando corte, corta. Dá para fazer na mão, tranquilo. Não é tão tranquilo assim. Eu gastei um monte de disco de corte, porque ele vai comendo o mesmo disco ali. Mas no fim das contas, saiu e ficou mais reto do que eu imaginava. A primeira que eu cortei, eu usei aqui no tampo, porque ela tá meio tortinha. Só que isso ninguém nunca vai ficar sabendo. Só quem conseguir enfiar a cabeça aqui dentro, assim ó, e olhar lá embaixo. Outro ponto que eu vou falar são as grades. A comunidade do YouTube tava me enchendo os pacovás, dizendo que ele tava parecendo uma churrasqueira. Nossa, até eu fiquei brava, viu? Eu fiquei jururu, sem vontade de cantar uma bela canção. Essa grade aqui, na verdade, era para ser uma chapa, mas eu não tinha chapa suficiente para fazer. E aí, na hora que eu coloquei a grade aqui, eu também fiquei preocupado porque não ficou bonito. Eu gostei. Vai continuar falando mal, porque eu gostei. Não, agora eu amei, antes de pintar. Mas antes de pintar, eu já tinha gostado também. A Xuxuzinha foi minha baita incentivadora. Eu fui a única pessoa que acreditei nesse projeto antes dele estar Foi pronto. a única. Inclusive, depois que eu postei o vídeo, o último vídeo aqui do canal, um monte de gente falando, eu não acredito que ficou tão lindo assim. E eu também tive medo, esse projeto a Xuxuzinha viu, eu pensei em abandonar. Quando o comércio voltar, a gente compra uma chapa, eu ponho a chapa aqui, vai ficar mais legal. Só que depois que eu coloquei a tela, algumas pessoas vieram aqui nos comentários do YouTube, lá na comunidade, que eu tenho interagido bastante lá, falando, Gui, deixa de ser bobo, quando você pintar essa tela vai ficar muito bonita, e mais, os aparelhos que você usar aqui não vão esquentar. Vai ser muito melhor a circulação de ar, então tá certo, use a tela e vai ser legal. Olha, eu quero que cada uma dessas pessoas inteligentes e coerentes que comentaram essas coisas e tiveram visão como eu, comenta aqui embaixo nesse vídeo, que eu vou mandar um beijo pra cada um de vocês, que vocês foram top. Foi graças a você que me deu apoio moral que eu continuei fazendo o projeto até o final. Agora uma opinião pessoal aqui de Jana Make. O Gui fez com essa gradezinha furadinha aqui porque não tinha o material que ele queria. Mas eu achei muito mais legal assim. Mesmo se tivesse o material certo, eu ia querer que ele fizesse desse jeito, porque eu achei muito bonito. Acho que, na verdade, essas grades aqui foi a coisa que eu mais gostei desse hack. Além da pintura, que a pintura eu também tô achando linda. Agora eu vou conversar pra você os meus erros. As portinhas. Eu demorei bastante pra fazer as portinhas. Só nas portinhas eu fiquei um dia inteiro. Eu cortei no 45 graus certinho, bonitinho, cara. Cantoneirinho. Coloquei uma do lado da outra, na medida, na régua. Não fechava o esquadro.
Eu não consigo entender porque não fechava a porcaria do esquadro. Então, se você é serralheiro, qual é a dificuldade? Qual que é o problema de você sair da serra, da Polycord, com ela em 45 graus, você confere na régua e na hora que você junta, não fica certinho o quadradinho. Tanto que para acertar o quadradinho, eu tive que ir lixando, desbastando. Olha o que aconteceu. Essa portinha aqui, ó, acabou ficando menor do que aquela portinha. Essa portinha aqui, ó, ficou perfeita, tá vendo? Assim, com um mínimo desvio aqui, que, cara, realmente eu não consigo entender. Eu gostei de tudo, eu achei tudo muito lindo. Mas se eu for fazer uma nova, eu antes vou estudar melhor como é que faz essa esquadria certinho, para poder fazer portinhas melhores. Tem algum segredo que eu ainda não descobri, mas ao longo dos próximos vídeos a gente vai desvendando aí. Ainda vou trocar essas portinhas, você vai ver. Vai nada, cara, cai fora. Agora vamos entrar aqui para mostrar a última coisa que eu não gostei, ó. Mas aqui eu tava ainda aprendendo a fazer minhas técnicas de corte. E aí eu podia ter rebitado a peça, em vez de ter soldado, em vez de ter feito os pontos de solda. E o rebite super combina, o rebite fica bem bonito. Vários rebitezinhos aqui, ia ficar bem industrial e ia ficar bem bonito. Então eu, se fosse fazer outra, talvez não soldasse a peça. Talvez eu rebitasse. E outra coisa. Aqui, ó, tá vendo esse monte de perebinha aqui? Eu só vi depois que eu já tinha feito a primeira demão da pintura. Que são os pontinhos de solda. Quando você solda sem o gás, ele solta esses respingos. E você tem que lixar depois. Eu até lixei bastante, eu tirei esses respingos bastante. Mas alguns passaram e eu não vi. São só aqueles ali, no resto do armário inteiro não tem. Tem só aqueles. E como eles estão lá no fundo e vai ter decoração na frente e tal, realmente ninguém vai ficar sabendo. Por esses pequenos detalhes, esses pequenos erros, tá muito claro que foi um objeto feito pelas próprias mãos e não foi um objeto comprado, industrializado. Dito isso, eu acho que a gente podia comparar com o que a gente queria comprar e encerrar com um comparativo de preço. R$ 2.299. Para o que você está fazendo e deixa aqui nos comentários quanto você acha que eu gastei para fazer o nosso rack aqui. Vem cá agora, vamos olhar ele de perto. Ele está numa linha industrial da loja aqui, ele chama Rack Oficina. E a gente já saca a diferença, ó. Ele é parafusado, ele não é nem rebitado e nem soldado. Por quê? Aqui em cima, aço. Esse aqui, MDF, é muito mais barato do que chato. MDF aqui, MDF aqui, MDF aqui. Todas as prateleiras são MDF. E a porta é telada. Mesma tela que a nossa. Antes da quarentena, a gente viu ele na loja e a gente adorou, mas ficou com isso na cabeça. Pô, madeira, a gente não queria usar madeira lá. A madeira crua, que nem a gente pôs aqui na prateleira, eu gosto. Fica bem rústico mesmo. Agora uma madeira imitando um cinza de metal, eu já fiquei meio, tá, não sei. Mas uma coisa que a gente gostou muito foi essa pintura envelhecida. É um cinza meio manchado. Eu achei isso top demais. Eu até pensei em fazer aqui, mas como eu demorei muito mais tempo nesse projeto do que eu achei que eu fosse demorar, eu desisti de tentar essa técnica, pintei mesmo de preto, que combina com tudo que foi feito aqui nessa sala. E eu prometo aí para os próximos projetos a gente tentar desenvolver essa técnica de pintura. A pintura deles aqui é eletrostática. É uma pintura que fica meio que nem automotiva, você raspa o seu dedo, você não descasca a tinta. Essa pintura que eu fiz aqui é pintura de pistola. Apesar de eu ter feito uma ótima preparação de superfície, colocado primer, feito 3 demãos bem leves que você viu no canal, assim, a gente primeiro só dá aquela espirradinha e depois vem com uma cor mais fraca e depois vem com a cor da tinta, mas não chega nem perto da resistência de uma pintura eletrostática. Inclusive, se tem alguém aqui assistindo esse vídeo que sabe fazer uma pequena cabine de pintura eletrostática, manda um direct lá no @partivalasca que eu quero conversar com você. Só um comentário aqui que eu queria fazer rapidinho, tá? Não tem nada a ver ali com a comparação dos dois móveis. É um comentário que a gente recebeu bastante no último vídeo, da galera falando que a gente deveria ter feito esse móvel um pouquinho mais comprido pra ele chegar até aqui, ó, nesse móvel e encostar lá no piano também. Eu não curto muito essa ideia de um móvel caindo sobre o outro, sabe? Uma coisa meio que esbarrando um no outro. Eu prefiro ele assim, menorzinho, não sei você, Chuchu, pra dar uma respiração aqui, sabe? No contexto geral, fica tudo assim mais bonito. Eu não curto muito essa coisa de já uma coisa empurrando a outra, uma coisa sobre a outra. Eu não acho que fica tão legal. Então eu prefiro ele assim, menorzinho. 1,20, que é exatamente o tamanho da nossa televisão, que agora eu tô lá no quarto. Mas ele vai equilibrar certinho com a televisão. Eu vou descer um pouquinho a televisão e deixar bem no centro aqui dessa parte que ficou, sabe? Chega de blá blá blá, isso aqui é uma batalha, eu quero ver o negócio pegar fogo. Vamos às categorias. Qualidade. Qual que é o melhor? O nosso ou o da loja? Na minha opinião, o da loja tem extrema qualidade. Mas aqui no quesito qualidade eu vou computar várias questões e a gente vai tirar aí um resultado final. Pintura, o da loja é melhor. Só que material, o que eu fiz é melhor, combina mais com o estilo industrial, é mais difícil de achar, é uma peça muito mais única. Então, ali ó, pintura lá, material cá. As portinhas deles ali, com certeza, são mais alinhadas do que as minhas, então
eles ganham no quesito portinha, mas eu ganho num quesito, além da durabilidade, por ser todo de aço, o peso que eu aguentaria aqui para colocar uma televisão em cima, por exemplo, se eu quisesse, é maior do que o peso que eles dizem que aguenta lá, que está só parafusado por cima, não tem nenhum reforço por baixo. Aqui está soldado mesmo, eu subi em cima desse rack, ele me aguentou. Tem as especificações técnicas do produto e ele é recomendado para apenas 25 quilos. A robustez, o nosso é mais robusto. E aí, como a gente tem esse monte de critérios empatado, pintura lá, material aqui, esquadria lá, robustez aqui, eu acho que o critério decisivo aqui pra gente, ela é feita sob medida para nossa necessidade. No quesito qualidade, a gente está ganhando. Não estou dizendo que a loja perdeu, estou só dizendo que eles ganharam o segundo lugar. Agora, falando de tamanho, a altura e a profundidade são equivalentes. O que é diferente é o comprimento. O da loja é bem maior, ele tem 1,80 m, enquanto esse meu aqui tem 1,20 m. Agora, 1,80 m nem cabia na nossa sala. Só que, para ser honesto, vamos dar o tamanho para eles ali. Categoria 3, a categoria mais polêmica, por isso eu trouxe minha xoxozinha para cá, para frente das câmeras. Qual é o mais bonito? Que pergunta idiota. É claro que é o nosso que é o mais bonito. Não, sem puxar sardinha. Você gostou pra caramba quando você viu esse na loja. Eu gostei pra caramba quando eu vi esse na loja, porque eu não tinha visto o seu ainda, meu. Ó, babassarinho. Nem xixi. Não, é verdade, ó. Eu vou falar pra você. Eu acho o nosso mais bonito porque ele é menorzinho, então eu achei que ele é mais delicadinho. Ao mesmo tempo que ele é estileiro e tal, industrial, tudo pretão, cheio de grade, eu acho ele mais delicadinho. E como você falou, a questão do MDF imitando uma coisa mais de ferro, tipo o MDF acinzentado imitando uma coisa de ferro, eu não curto muito. Eu também prefiro uma madeira mais com cara de madeira, porque é uma forma deles economizarem pra parecer que eles estão usando material assim de ferro, só que eles não estão, eles estão usando madeira. Então fica aquela coisa meio falsificada, digamos assim, que eu não gosto. Mas só pra você entender o processo, se eu substituísse as chapas por madeira, eu teria feito em menos da metade do tempo. E eu gostei do nosso por causa da pintura, apesar de você ter dado a pintura pra eles, eu gostei da nossa pintura porque a nossa pintura ficou todo pretinho, ele ficou fosco e ele ficou bem mais bonito do que eu achei que ele fosse ficar. Inclusive, eu achei que ele ficou com cara de profissional, ele não ficou com cara de coisa pintada em casa. Então, assim, levando em consideração que o deles é feito em fábrica, o nosso foi feito em casa, o nosso tá muito lindo. E, na minha opinião, ele é muito mais bonito que o da loja. Fechou, então. Então, beleza, a gente ganhou esse ponto. Próximo critério, então, prazo. Quanto tempo, se eu comprasse pela internet, ele demoraria para chegar em casa? E quanto tempo eu demoro para fazer esse negócio aqui em casa? E eu acabei de fechar a compra aqui no site e eles me pediram 5 dias úteis. Ou seja, eu ganhei por um detalhe técnico. Eu demorei 6 dias para fazer, mas eu fiz no final de semana. Então, eu demorei 4 dias úteis. Esse ponto vai pro Gui Toledo. Para encerrar, o critério que geralmente gera mais curiosidade, preço. Olha, é muito comum, faça você mesmo, sair mais caro do que comprar na loja. Principalmente por causa das ferramentas que a gente usa. Mas eu já provei que no Closet ali a gente ganhou uma diferença absurda por ter feito ao invés de ter comprado, mesmo comprando as ferramentas. Eu gastei aqui, ó, incluindo a chapa, 3 cantoneiras, as baguetinhas de abrir e fechar aqui, ó, é resto, tá? Essas baguetinhas aqui eu não coloquei no preço porque é resto daquela luminária que eu fiz aqui no canal. O primer, as telas, tinta, fechadura, eletrodo, disco de corte e disco flap. Quanto que você chutou lá nos comentários? Deixa eu ver se alguém aqui acertou. Acho que ninguém acertou até agora. Eu gastei R$558. Isso contando o preço cheio, tá? Porque se eu fosse fazer 2, ou seja, se eu fosse uma loja ou uma indústria, eu poderia ter usado muitos desses materiais. Por uma próxima peça elas teriam saído por tipo 300 conto. Porque eu tô colocando aqui preço de lata de primer inteira, e eu usei menos da metade. Tinta preta inteira e eu usei metade. A tela, essa tela aqui, eu comprei uma tela gigante. Eu conseguiria fazer mais 3 racks desse com a tela. E eu pus aqui no orçamento o preço cheio, tá? Comprou um monte de material ali. Ou seja, a gente tem uma diferença aqui de R$1.741. Se você quiser incluir a esmerilhadeira e uma soldinha de eletrodo, você ainda vai ter uma diferença de tipo R$1.000 para você fazer na sua casa, do seu jeito, como você quiser. Antes que você vá aqui nos comentários falar, não, mas esse é mais caro porque ele é mais comprido, eu já vou te rebater dizendo que MDF é muito mais barato. Se eu tivesse feito esse aqui com MDF, ou mesmo um modelo igualzinho da loja, só que no lugar das chapas e das telas, MDF, eu teria gastado muito menos. Mas mesmo assim, se eles tivessem na loja um exatamente desse tamanho, de madeira, MDF e tal, do jeitinho que eu tô te falando,
você pode ter certeza que não sairia por menos de R$ 1.500. Boto minha mão no fogo, do it yourself, faça você mesmo. Se inscreve aqui no canal para pegar sempre essas dicas e ir aprendendo comigo e melhorando cada vez mais. O comentário que eu mais gostei no vídeo anterior foi justamente de um rapaz que acompanha a gente desde o Partiu Alasca, que me viu construindo a Sofia de um jeito porco. Assim, eu não sabia trocar um chuveiro. E a gente fez lá a Sofia para viajar. Imagina se eu começasse a fazer um motorhome hoje. Imagina se eu começar a fazer um motorhome daqui 6 meses. A gente está dando saltos de conhecimento aqui, graças a você do outro lado, estimulando, perguntando, dando dica. Então se inscreve nesse canal, recomenda esse canal para os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!